dar esse passo para Deus. O homem pode dizer que tem Deus, mas ele despreza com as suas atitudes. Ele vai desprezar Deus com as suas atitudes, com as fraudulências. Ele mostra que não conhece o Senhor. Então, aqui no João 20:20, né? Então ele diz: enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe Jesus as mãos e o lado. Deixa eu ler do versículo 19, né? Deixa eu ler do versículo 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Preste atenção o que é uma vida sem o Espírito de Deus. É uma vida acuada, é uma vida covarde, uma vida medrosa. É isso. Porque antes de eles receberem o Espírito Santo, eram homens que tinham conhecimento da verdade? Eram. Foram homens que receberam o ensinamento de Jesus Cristo? Foi. Andaram com Jesus? Andaram. Mas estavam aqui amedrontados, estavam escondidos. Mas você vê a vida deles depois que eles receberam o Espírito Santo? Agora pregavam, né, no pátio do templo, pregavam em Jerusalém, em todas as esquinas, eram presos, ameaçados, espancados, mas eles se escondiam? Não. Não se escondiam, sabe por quê? Porque agora eles tinham o Espírito Santo. Agora o Espírito estava sobre ele. Eles tinham a unção do Espírito sobre suas vidas. Meu querido, a unção do Espírito é o que nós temos que viver. E esta unção ela se torna poderosa em nós a ponto de nos mover. Quando nós nascemos de novo, quando nós tomamos a decisão de viver em verdade, na verdade, enquanto existirmos aqui, enquanto vivermos nessa vida, se nós assumirmos o compromisso de viver em verdade com Deus, então certamente que esta unção estará sobre nós. E diz mais, e disse: a paz. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Esses homens eram homens que já tinham tomado uma decisão de seguir Jesus, de aceitá-lo como mestre e Senhor de suas vidas. Só que aqui a obra estava no começo. Aqui ele precisava ainda concretizar a obra. Ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar, ele precisava se apresentar ao Pai, ao Santo dos Santos Celestial. Ele precisava levar o seu sangue e apresentar no tabernáculo celeste e assentar-se à destra do Pai. E ali foi concedido toda a autoridade para ele. Então ele vem agora para entregar aos discípulos aquilo que faltava, aquilo que hoje nós recebemos quando tomamos a decisão verdadeira de servir a Jesus. Eles tomaram a decisão primeiro, a obra foi concretizada depois. Por isso Jesus agora aparece para eles, para completar a obra da decisão que eles haviam tomado, para completar esta obra. E versículo 20 diz: enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado, quer dizer, mostrou a evidência de que era ele, de que ele era verdadeiramente o Cristo. Enquanto falava. Nós não fomos chamados apenas para falar, apenas para pregar, nós fomos chamados também para demonstrar.
a nossa veracidade. É isso. Você vê que enquanto ele falava, ele mostrou o quê? A veracidade, a prova de que era ele mesmo. De que aquela visão que eles estavam vendo era verdadeira. Nós não temos que tentar apenas introduzir a visão de Deus às pessoas. Nós temos que buscar demonstrar para elas que a visão é verdadeira. Você entende isso? E como é que nós demonstramos que a visão é verdadeira? Mostrando as evidências de Jesus em nós. É assim que nós demonstramos a veracidade do nosso chamado, a veracidade da nossa pregação, a veracidade de nossas palavras, é isso. Então olha aí o versículo 20, hein? João 20, 20. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Quer dizer, deu prova, comprovou para eles que a visão era verdadeira, que eles não estavam vendo um fantasma, que eles não estavam vendo uma ilusão. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele mostra para o fiel, para o seguidor, ele mostra para o homem que conhece verdadeiramente a graça dele, que aceita a graça dele, a aliança que ele estabeleceu. Ele mostra as evidências, ele convence de que esta pessoa não está seguindo uma ilusão. Que ilusão, pastor? Eu não estou falando de uma ilusão mística, eu estou falando de uma ilusão nas nossas circunstâncias. Porque tem muita gente aí que pensa que está firmado em Cristo, mas não vê Jesus. Não vê os sinais, as evidências de Cristo em sua vida. Tudo que vê as evidências das mazelas de Satanás, tudo que vê é destruição, tudo que vê é contenda, tudo que vê é enfermidade, é miséria, é impossibilidade, é aborrecimento, porque uma vez que todas essas mazelas estão agregadas na sua vida, você não pode ter paz, você não pode ter fé, porque a evidência presente desse mal, desses males em nossas vidas, é a evidência de que Deus está ausente. E quando Deus está ausente é porque não estamos vivendo a fé. Porque a presença de Deus remove essas mazelas. Remove. Então nós temos que pregar. A palavra de Deus diz em Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que é virtude? Poder. Demonstração de poder, isso é virtude. Você está entendendo? A virtude é a demonstração, é a capacidade para demonstrar o poder. O reino de Deus não consiste apenas em pregação, ensinamento. O reino de Deus tem que entregar à pessoa que crê nele a mudança, a cura, a transformação, a libertação, uma vez que esta pessoa decide por ele verdadeiramente. Entende isso? É isso. Estamos aí na live ao vivo, tá bom? No Facebook, na página da igreja, estamos ao vivo. Então olha aí que palavra. Então eu disse, enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Quer dizer, deu evidência de que era ele mesmo que estava ali com eles na comunhão. Deu evidência de que não tinha abandonado eles, estava presente com eles. Tem gente que está vivendo uma vida com Deus aí, parece que ele diz, Senhor, onde é que tu está na minha vida? Eu estou sozinho. Outros temem até falar isso.
Outros não falam porque temem. Aleluia. Mas isso é uma verdade que as pessoas têm vivido. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem quem? O Senhor. Olha aí. É aqui que a igreja é fortalecida. É aqui que a igreja, sabe, cresce. Quando eu falo igreja, eu falo nós, como membros individuais. É aqui que há o crescimento espiritual dentro de nós. Você entende isso? Por quê? Porque a alegria de Deus vem quando nós contemplamos o quê? As evidências da presença dele conosco. Se nas minhas reuniões, se eu não contemplar o Senhor, se vier o enfermo e eu não contemplar ele curado, se as pessoas me pedem oração e nada acontece, certamente que eu vou entristecer, eu vou desanimar. Se tem uma coisa que eu tenho orado e pedido ao meu Deus é que não me deixe viver um engano, achando que Ele está comigo e Ele não está. Eu quero te contemplar, Senhor, é isso que eu tenho dito com meu Deus. Quero te ver. Eu quero te ver quando eu agir. Eu quero te ver quando eu falar. Eu quero te ver quando eu profetizar. E como é que eu vou ver Deus quando eu fizer isso? Eu vou ver Ele cumprindo aquilo que eu estou determinando, que eu estou profetizando, que eu estou pregando. Eu vou ver as minhas expectativas se realizarem. E uma expectativa que se realiza, renova o que a palavra de Deus diz? Renova o vigor da vida. E o que é o vigor da vida? A alegria, o bom ânimo. Uma pessoa triste, ela envelhece. Uma pessoa que não sorri, ela envelhece. Uma pessoa debaixo de luta, ela envelhece. Ela é uma pessoa sem vigor, uma pessoa sem força, uma pessoa fraca. Você entende isso? Mas uma pessoa que contempla a Deus não é diferente. O vigor da vida se renova nesta pessoa. E lá em Provérbios diz isso. Uma esperança que se adia, ou uma expectativa que se adia. Não sei qual é a sua tradução. A minha esperança. Uma esperança que se adia faz o coração o quê? Adoecer. É alguém que recebe a pregação, é alguém que recebe o ensinamento, só que não vê as evidências desta pregação em sua vida. Não vê as evidências desta ministração se cumprir. Não vê o resultado disso. É alguém que ouve que Jesus cura, mas está morrendo. Cada dia que passa é uma contagem regressiva para a sua vida, para a sua existência. E as pessoas chamam isso de Evangelho de Jesus Cristo? Não, não é. O Evangelho de Jesus, a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia de qualquer pessoa diz que é poder de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1. É poder de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A pregação é o poder de Deus, é a evidência de que Deus é vivo. A pregação sobre Cristo é a evidência de que Jesus cura. Só que as pessoas têm se agarrado a um evangelho natural, a um evangelho normal. Um evangelho um evangelho ético, pode-se falar assim, que não confronta mais nada. Que não confronta mais nada.
que não divide mais os da fé dos incrédulos. Esse é o evangelho que muitos estão vivendo hoje. Você está entendendo? É esse o evangelho. O evangelho que eu olho para a Bíblia e conheço era um evangelho que causava a divisão, mostrava quem era da fé e quem não era. Se você for ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Um evangelho que colocou o Império Romano de pernas para o ar. Um evangelho que colocou os religiosos de perna para o ar. Um evangelho que os feiticeiros abriram mão dos seus livros, que eram valiosos, queimaram em fogueiras, para receber esse evangelho. Um evangelho que o enganador Simão, quando Filipe estava pregando, ele deixou o engano dele, a magia dele, o poder que ele tinha de Satanás, e disse: eu quero esse poder. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que precisa tomar o altar das igrejas novamente. E isso só vai acontecer quando nós nos despertarmos para enxergar a graça de Deus. Porque nós não podemos ter ousadia nenhuma confiando nesse evangelho de obras próprias, de justiça própria, de alto mérito, de orgulho em mim mesmo, no que eu faço a mais do que o meu irmão. Nunca teremos ousadia se continuarmos nesta visão, neste alvo furado. Porque a verdadeira ousadia vem quando você compreende que tudo está realizado, que tudo que Deus quer é a nossa atitude naquilo que Ele diz que está preparado para mim e para você exercer. Tudo que Ele quer é a nossa convicção nessas verdades que estão na palavra de Deus. E quando nós agirmos à altura disso, sabendo que é imerecido, que Ele nos deu uma justiça, antes mesmo de nós compreendermos ela, nós já temos ela. E essa justiça é exatamente a capacidade para fazer uso do sagrado. É isso. Então nós vamos pregar um evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho louco, porque o verdadeiro evangelho é louco. Talvez você se escandalize, o que esse pastor está falando? Então você não lê a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios: aprove Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, pela uma pregação louca. É isso que ele está dizendo. O evangelho não tem nada a ver com a minha razão. É por isso que caminhamos para longe de Deus, porque vivemos dentro da nossa razão, vivemos dentro dos fatos que contemplamos, que sentimos, que tocamos, que ouvimos deste mundo. E caminhamos para longe de Deus. Você tem que tornar-se louco. Você não leu? Aquele que se considera sábio segundo os padrões desse mundo, é melhor tornar-se louco para alcançar a verdadeira sabedoria. Você nunca leu isso? Você nunca leu que o homem natural, as coisas do Espírito é loucura para ele? Então você tem que ficar louco para você poder viver as verdades do Espírito? Você tem que ser divergente do mundo, divergente da razão. Se você não quer enlouquecer para as pessoas, você não pode receber um milagre. Você não pode entregar milagres se você não quer enlouquecer diante dessa sociedade. Esse é o evangelho do meu Senhor. Aleluia. Um evangelho que desafia tudo, porque diz que tudo é possível ao que crê. Desafia o conhecimento secular, desafia a ciência, desafia a medicina, desafia a ordem natural das coisas, desafia. Você está entendendo? O
Evangelho desafia tudo. Sabe por que desafia? Porque ele tem respaldo. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. E tudo que existe foi criado por ele. Ele é o poder de Deus. Nós precisamos nascer de novo. É isso que precisamos. Aleluia. Então, olha aí, versículo 20. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Quer dizer, mostrou as evidências de que ele era verdadeiro, de que eles não estavam vendo uma ilusão. Você está entendendo? De que eles podiam aceitar e estar firmes naquela visão, porque era ele mesmo. Era ele mesmo. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Presta atenção. Quando é que nós vemos o Senhor? Quando é? É quando eu vejo, o canceroso ser curado, o depressivo ser liberto, a ansiedade para o inferno, esse espírito imundo, o espírito de convulsão sucumbir do corpo da pessoa, de depressão, a ferida cicatrizar. É aí que eu vejo o Senhor. E é isso que me alegra. Sabe por que estamos vivendo uma época em que há muitos mortos-vivos dentro da igreja? Porque já não tem mais poder. Você está entendendo? Já não tem mais poder de Deus. E é por isso que as pessoas não têm alegria, porque o que nos alegra é o poder de Deus. Nós somos filhos de um Deus poderoso. Ele nos deu uma natureza dentro de nós que anseia pelo poder. O espírito do homem anseia pelo sobrenatural. O sobrenatural é o lugar, é o verdadeiro lugar do espírito do homem. O místico, o poderoso, o miraculoso. O ser humano é um ser humano que anseia pelo poder, pelo sobrenatural, pelo místico. E uma vez que o Evangelho não está dando isso, as pessoas estão indo para as outras portas que o diabo abriu, porque lá eles têm visto de alguma maneira alguma coisa sobrenatural, fora do comum, e o espírito do homem anseia por isso. Você entende isso? Por que as pessoas vinham a Jesus? Quando Deus levanta uma obra por intermédio de um homem de fé, que crê na palavra com simplicidade, como ela fala, então ali o sobrenatural vai acontecer, e as pessoas virão de longe. Não será uma igreja limitada, que vai vir só a vizinhança que está ao lado dela. Vai ser uma igreja que vai vir o da zona leste, o da zona sul, da zona norte, o da zona oeste. Você entende isso? As pessoas vão viajar horas de ônibus, as pessoas vão pegar avião e vão a esta igreja, porque o espírito dela anseia pelo miraculoso, pelo sobrenatural, e elas têm uma necessidade do sobrenatural, e elas irão. É isso. Aleluia. Na ausência disso, as pessoas se debandam para os terreiros. E para muitas outras religiões que eu não quero citar. Você está entendendo? É isso. Mas só em Cristo Jesus o homem pode ter essa serenidade, essa alegria. E quando eles viram o Senhor, eles se alegraram. Você está entendendo? Quando vê o Senhor, se alegra. Quando as pessoas conhecem o poder de Deus,
elas não têm mais aonde ir. Quando elas estão numa obra aonde elas têm uma necessidade do poder de Deus e elas recebem esse auxílio sobrenatural da fé, elas não têm mais aonde ir. Você não precisa estar proibindo a sua igreja. Você não precisa mais ser um pastor preocupado se o irmão vai sair da igreja ou não, porque você está dando a ela algo que ela não encontrou em lugar nenhum. Você está entendendo? É isso. É aqui que está a nossa grandeza. A grandeza que Cristo deu a nós. Quando nós dermos às pessoas o que elas não podem encontrar em lugar nenhum, então seremos grandes dentro do coração delas. Seremos grandes. Vamos ser eternos dentro delas, mesmo quando nós nos formos desta vida, os nossos ensinamentos permanecerão no coração delas. Porque nós fomos alguém que marcou. Você entende isso? Então eles se alegraram porque viram o Senhor. Se alegraram. A irmãzinha, né, semana passada, está fazendo 8 dias hoje. A irmã Lúcia sofria com um espírito de depressão, de enfermidade, de convulsão. Era 10 meses sofrendo de desmaio, caindo pela rua, mal-estar, sistema nervoso abalado. Aí ligou na quinta-feira passada. E eu disse que no outro dia ela ia testemunhar, porque meu Deus estava tocando nela. Foi na igreja domingo, testemunhou aqui na sexta-feira também. E chegou para a pastora e disse: pastora, vocês me aceitam aqui, porque é aqui que eu quero ficar. Você está entendendo isso? Porque ela viu o quê? O poder de Deus na vida dela. Ela viu o poder de Deus. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Nós não vamos ver Deus na forma física, esquece isso. Para você que não entende a linguagem, nós não vamos ver Deus na forma física, nós vamos ver o Senhor atuando. Nós vamos ver aquilo que o homem não pode fazer se realizando. E isso é o Senhor, é a prova de que Ele está andando conosco. Você entende isso? É isso. Disse mais, ó. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Presta atenção. Olha o que Jesus disse: tenham paz, porque assim como o Pai me enviou. Agora me diga, como foi que o Pai enviou ele? É para isso que nós temos que olhar. Eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha aí. Meu amigo, o camarada disse para mim: como é que... Glória a Deus, meu Deus, misericórdia aqui. Deixa eu ver aqui, o microfone está falhando aqui. O camarada disse para mim: como é que tu vai pregar o evangelho se tu não recebeu a unção do homem? Como é que tu vai pregar o evangelho se tu não recebeu a unção do homem? Tu precisa da unção do homem para pregar o evangelho. Eu digo: oh, meu Deus, me dá paciência. Eu estou pregando o evangelho há tanto tempo. Deus já tem feito tantas coisas. Se eu fosse esperar a unção do homem para pregar o evangelho, olha a unção que Deus nos deu aí. Você não acredita nisso, não? Eu tenho a maior de todas as unções. Eu tenho uma unção superior do homem. Amém, eu respeito.
Mas Deus me chamou, eu sou convicto do chamado de Deus na minha vida. Se Ele me chamou, Ele me ungiu. Ele me ungiu. Você está entendendo? Se eu tiver um obreiro na minha igreja, ele está aprendendo, ele está recebendo essa palavra, e eu ainda não ungi ele, e ele decidisse mudar de cidade, ir para outra, e ele quiser pregar o evangelho lá, ele não precisa da minha unção para pregar. Se ele acredita nessas verdades, ele precisa acreditar no que Jesus falou e pronto. O homem tem uma mania de colocar o que ele faz acima do que Deus fez. E é aí que começa o fracasso. Você está entendendo? É por isso que as pessoas não querem a graça, e por isso que muitos não gostam de mim. Porque eu tiro do trono aquilo que o homem colocou e coloco lá no trono o que Jesus estabeleceu. É isso. A honra é do Filho de Deus. A graça faz do Filho de Deus tudo e do homem nada. E é por isso que o homem não quer pregar a graça, porque ele não quer declarar que ele é um nada. Você entende isso? Ele não quer declarar isso. Ele não quer viver isso. Ele não quer. Ele acha que é ele que arrebenta. Ele acha que é ele que faz. É isso que a religião torna dentro de nós. A vaidade, por mais que declare que não tem, é ela que o homem está buscando. A graça te limpa, te liberta disso. E é por isso que só vamos ver o poder de Deus quando formos limpos verdadeiramente desta vaidade. Porque enquanto você não tiver a intenção de dar honra a Deus, Ele não fará por seu intermédio. Ele não divide a honra dele com ninguém. É isso. Então olha aí. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. O Pai enviou ele com o seu Espírito. O Espírito de Deus, a presença de Deus estava em Jesus Cristo. Você está entendendo? E é com esse Espírito também que nós temos que crer que estamos caminhando. É isso. Esse Espírito nos torna semelhantes a Cristo, nos torna semelhante ao Pai. Foi isso que ele falou lá em João 17. Eu nele, Pai, eu neles, tu em mim, para que sejamos um. Você está entendendo? Aleluia, bendito é o Senhor. Foi isso que ele falou. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos, assim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É isso. Agora, como era ele em nós, por intermédio do Espírito? O que nos aperfeiçoa, esse aperfeiçoa é no sentido de capacitar. O que nos capacita é o Espírito Santo em nós. É isso que nos capacita. Quando permitimos que o Espírito Santo nos governe, nos direcione, você entende isso? Então ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vocês. Você sabia que no plano original de Deus, nós que não temos capacidade ainda para chegar a isso, e nem sei se teremos, mas no plano original de Deus nós temos a mesma capacidade de Cristo. A palavra diz que nós estamos na mesma posição de Cristo, Efésios 2:6, entronizado com Ele nas regiões celestiais, sentado no trono com Ele nas regiões celestiais.
Quando ele desceu, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Ele estava ali transferindo o poder para nós. João 15,16 diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Parece que estamos nos fazendo igual a Jesus, parece, mas não é. Foi Ele que nos fez a semelhança dele. Você está entendendo? Parece que estamos querendo tomar o lugar de Jesus, não é. Foi Ele que quis nos colocar no mesmo lugar que Ele está. Você entende isso? É. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai me enviou. Lá em João 17, a palavra diz, ele fala que o Pai deu poder para ele sobre toda a carne. Ele disse no versículo 2 do capítulo 17: assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Você vê, Jesus foi enviado com autoridade sobre toda a carne. Toda a capacidade humana, Jesus, todas as manifestações naturais, elas não podiam abalar Jesus, porque Jesus era maior do que elas. Jesus é Senhor das necessidades, das dificuldades, dos problemas. Jesus é Senhor sobre isso. Nenhum é maior do que Ele. E da mesma maneira nós temos que assumir essa posição de ser Senhor sobre todas essas circunstâncias. Isso significa não nos assustarmos com as circunstâncias. É isso. Ele disse: assim como lhe outorgaste poder sobre toda a carne. Foi assim que o Pai enviou Ele. Quando Ele está dizendo que da mesma maneira Ele nos envia, Ele está nos enviando com autoridade também sobre toda a carne. Você entende isso? As pessoas vão crer verdadeiramente quando veem por intermédio de nós a nossa pregação se cumprir. É isso. O senhor já alcançou isso, pastor Márcio? Na totalidade, não. Eu sou um bebê na fé. Vou fazer agora em fevereiro 12 anos que entreguei minha vida a Jesus. Mas eu tenho vivido à altura do que eu tenho alcançado. Eu tenho ousado cada dia mais, com cada compreensão que Deus me dá. O que eu não aceito é ser um homem comum. Isso é o que eu não aceito. O meu maior medo é de me tornar um homem comum. Um homem que não crê mais no poder de Deus. Um homem que se conforma com o evangelho racional. Um evangelho apenas de liturgia, de festas, de apresentações. Eu não. Eu fujo disso. Você está entendendo? Então, olha o que a Bíblia diz. Assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio, na mesma semelhança. E tendo dito isso, soprou sobre eles. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha onde é que o Espírito Santo não foi dado no Pentecoste. Ali foi o batismo com o Espírito Santo. Ali foi o revestimento de poder que eles receberam. Você está entendendo? Mas a unção do Espírito, o selo, eles receberam dentro daquela casa 3 dias depois que Jesus tinha morrido. 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou, eles receberam o Espírito Santo.
O Espírito Santo não foi dado lá no Pentecoste, lá foi dado o batismo, lá foi dado o revestimento de poder, a manifestação visível. Eles receberam, ele disse: recebei o Espírito Santo. Se você não estiver presente com Cristo, meu querido, se você estiver buscando ideologias, se você tiver algo mais importante para buscar do que não ser Cristo, você perde o Espírito, você perde as oportunidades que Deus tem para você. Aí ele disse, aqueles a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados. Aqueles ao quais mantiverdes, seriam o quê? Mantidos. Isso aqui não significa que o anjo da igreja, que é o pastor, o apóstolo, o bispo, pode olhar para alguém e dizer: eu mantenho teus pecados em ti, tu não está perdoado. Não, não é isso. Mas pastor está dizendo aqui no versículo 23, que aqueles a quem perdoardes os pecados, seriam o quê? Perdoados. E aqueles aos quais mantiverdes, seriam o quê? Mantidos. Isso é uma autoridade? É uma autoridade. Mas não é uma autoridade soberana. É uma autoridade constituída para você viver dentro do plano do Senhor, não do que você quer, não dentro do seu ódio, dentro da sua raiva, não. Se o pastor não me perdoar, eu não estou perdoado. Conversa, quem perdoa é Deus. Mas o que ele está falando disso aqui? Isso aqui é se eu não quiser orar por alguém, se eu não quiser levar a salvação para ninguém, essa pessoa permanecerá em pecado. Se eu ver alguém morrendo no leito e eu não for lá levar o evangelho e oferecer o perdão, se eu não quiser fazer isso, aquela pessoa vai morrer e vai se perder. E eu era a pessoa que tinha autoridade para ir lá, porque eu era a pessoa mais próxima dela, entende? É isso. Se eu não pregar para os meus vizinhos, eles vão morrer em seus pecados. Eles têm que crer também que eu sou enviado de Deus. É isso. Porque foi isso que Jesus falou: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Que eu sou o quê? Enviado de Deus, do Pai. Foi isso que Jesus falou para os fariseus: se vós não credes que eu sou, esse sou era o enviado de Deus, morrereis em vossos pecados. Se os meus vizinhos não creem que eu sou o enviado de Deus, um canal de salvação para eles, e não buscarem mais ninguém, morrerão em seus pecados. Mas eu gritei para eles muitos anos: eu não devo nada mais para eles. Você está entendendo? Eu preguei a todos, insisti, chamei, convidei, convido. Você está entendendo? Então ele disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, seriam mantidos. Quando é que eu mantenho as pessoas no pecado? É quando eu não ofereço a elas a pregação, quando eu não ofereço Jesus a elas, quando eu não prego sobre Jesus a elas, eu estou mantendo elas no pecado. É por isso que esta obra inverte alto, inverte, chama o povo mesmo. Pode criticar quem quiser criticar, mas nós vamos oferecer o perdão, vamos oferecer vida eterna, porque o Senhor nos chamou e nos ungiu para isso. Aleluia. Você entende? Rapaz, que palavra linda. Contudo, versículo 24, contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Oh, meu Deus. Não estava com eles.
E ele perdeu o quê? Perdeu aquela unção naquele momento. Não sei se Jesus deu para ele depois. Ou não sei, também não se limita à presença, né? A palavra diz que lá no Antigo Testamento, lá quando o Moisés se queixou a Deus, ele disse: chama 70 homens aí, que eu vou tirar do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre eles. Só que 2 ficou no acampamento. As coisas de Deus não se limitam ao ambiente, a uma cerimônia, não. E ficou 2 no acampamento. E quando Moisés orou, quando Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre aqueles homens, os 2 que estavam no acampamento também receberam. Então eu acredito que dentro dessa evidência bíblica, eu acredito que o Tomé também recebeu. Porque não se limita, mas ele não estava lá, ele não deu valor, ele priorizou outra coisa, quando deveria estar ali reunido. Isso é simbólico para nós, não foi colocado aqui pelo Espírito Santo à toa. Você está entendendo? Muitos preferem estar ausentes das reuniões e perdem a unção que Deus tem para elas. Perdem o poder do Espírito que Deus tem para elas vencerem as dificuldades que se levantarão em suas vidas. Perdem as evidências da alegria que pode ser promovida no coração. Por isso que são pessoas tristes, esgotadas, cambaleando, sem força, porque perdem a alegria da evidência da presença de Jesus Cristo. É isso. Rapaz, então ele não estava lá, né, quando Jesus apareceu. Que perda. Isso não podia ser reposto. Uma perda dessa aí. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Olha aí. Mas ele respondeu: se eu não vi as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Que tristeza. Que tristeza. Esse é o tipo de fé que muitos têm vivido. Aqueles que perseveram na comunhão, que não arredam o pé da comunhão, esses contemplam Deus. Esses contemplam a visão de Deus, o Senhor. Esses recebem a unção de Deus para vencer e para tornar outros vitoriosos. Mas os que não priorizam permanecem na incredulidade, permanecem naquela fé estranha. Eu tenho que ver. Eu ainda não recebi a cura porque não está vendo ainda. Isso é fé estranha. Aleluia. Mas Jesus tem misericórdia. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Presta atenção. Jesus não respondeu à incredulidade do Tomé, não. Mas 8 dias depois, você vê aí, se Jesus tivesse respondido à incredulidade do Tomé, ele tinha aparecido na mesma hora para Tomé. Demonstraria que ele veio porque Tomé estava duvidando. Não. 8 dias depois, o Tomé valorizou estar em comunhão, estar reunido. Olha aí. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez.
E Tomé estava com eles, presta atenção. Se não tivesse, ia permanecer na incredulidade. Por que as pessoas são incrédulas? Porque não se reúnem. Porque não querem mais estar nas reuniões. Vai pegando de vocês. Você está entendendo? E depois quer ter a mesma fé. Não pode. Depois se ressente porque o irmãozinho ali está crescendo na fé, está chamando o irmãozinho de vaidoso. Que o irmãozinho se acha, não, ele está reunido. Ele está em todas as reuniões, ele está recebendo a palavra. A alegria da presença do Senhor. É isso. Então, 8 dias depois, agora na ocasião ele estava presente. As portas estavam o quê? Trancadas. Isso é para mostrar que Jesus não se limita à construção humana. Essa é a mensagem. Você está entendendo? Para Deus aparecer para você, para Deus se mostrar na sua circunstância, na sua vida, e trazer alegria, convenção, fé a você, pelas evidências que Ele quer mostrar, Ele não se limita à construção humana. Ele não se limita. Ele não se limita a possibilidades humanas. Para um ser humano entrar naquele local, tinha que estar alguma coisa aberta. Mas para Deus entrar na sua vida, não precisa. Basta você estar no que Ele estabelece. Tem muita gente que as portas estão trancadas, porque não valorizam a reunião, não valorizam os cultos, a busca, e as portas estão trancadas. É isso. Então as portas estavam trancadas quando Jesus apareceu. Aí, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, presta atenção. Rapaz, tinha que pegar mesmo. Vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-o no meu lado. Agora não seja incrédulo, mas crente. Você está entendendo? Foi repreendido publicamente. Não seja incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus. Olha aí. É assim que o incrédulo vai confessar a Jesus, quando vê as evidências de que Ele ressuscitou. Você está entendendo isso? O incrédulo vai se converter a Jesus quando vê as evidências de que Ele ressuscitou. Se vivermos um evangelho normal, os incrédulos continuarão caminhando para a perdição. É isso. É isso. O camarada, ele é incrédulo até o dia que ele vê a evidência de Cristo. Então Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus, olha o incrédulo convertido agora. Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque viste, acreditaste. Acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra do Senhor.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça sobre graça. Estou chamando o povo nesse propósito de semeadura. Hoje nós temos que honrar mais um programa de rádio. Dia 23 e dia 25 temos outro programa para honrar. Eu queria chamar você. Faltam 7 pessoas aí com uma semente de 100 para estarmos completando o recurso das 2 rádios. E eu queria chamar você. Seja uma dessas 7 pessoas. Ligue para nós, 992 61 62 63, tá bom? Se você sente o chamado, vem. Meu Deus vai honrar a tua atitude de fé. Deus abençoe. Domingo, vamos estar nas nossas igrejas, às 8 da manhã no Manoa e às 18 horas no Nova Cidade. Vem conosco. Deus abençoe.